Boa noite. Eu vou ler um textinho de Emmanuel que se chama De Ânimo Firme. Não temas as provas de hoje, supera o mal com o bem. Todos temos um amanhã. No entanto, porque o futuro nos pertença, não menosprezes o momento de agora. Se sofrestes desgostos, não lhes conserves os remanescentes no coração. Esquece as afrontas, as ofensas, o perdão desata quaisquer algemas entre a vítima e o agressor. Serve sempre, não cultive enfermidades imaginárias e nem te afomines por aflições que talvez nem chegue a acontecer. Bom, aqui Emmanuel ele fala, ele traz conselhos para a vida, né? Para a gente ter ânimo para o que der e vier. Como ele fala aqui, né? Não tenha medo, então, das provas, né? Não tenha medo do dia de hoje, das coisas, né, que você terá que enfrentar. Não tenha medo de nada disso. E enfrente tudo com ânimo, né? Com bom ânimo, sem medo, né? Pague o mal com o bem. Pense no futuro, se preocupe com o seu futuro, mas também não esqueça, né, de viver o agora. Não deixe de viver, né, o dia de hoje, de aproveitar o hoje, né, com as pessoas de hoje, com ânimo, né? Seja lá o que acontecer no dia, enfrente tudo com ânimo, como diz Emmanuel. E caso aconteça, né, alguma coisa que te desagrade, né, no dia, não fique remoendo isso o resto do dia, né? Não deixe isso estragar o seu dia. Que às vezes uma coisinha de errado, né, uma coisinha ruim acontece de manhã e a gente fica remoendo isso até a noite, né? Ou uma coisinha acontece na segunda-feira de manhã, no trabalho, na rua, chega sexta-feira a gente está pensando nessa mesma coisa, né, que nos desagradou na segunda. Então, além de você deixar acabar com o seu dia, você deixou acabar com a sua semana? Não pode, Emmanuel disse que não pode. Então, esqueça as ofensas, esqueça quem te feriu, perdoe, né? Porque o perdão é a única coisa que vai romper as algemas que conectam a vítima ao agressor. E, só para finalizar, não preencha os seus pensamentos com preocupações que às vezes nem chegam a acontecer, né? Não fique envenenando a sua mente com pensamentos negativos. E quando vier esse tipo de pensamento, né, troque imediatamente por algum outro tipo de pensamento que te dê bom ânimo para a vida, né, como diz Emmanuel. Como diria também Bezerra de Menezes, tem de bom ânimo, meus filhos. Eu vou fazer uma oraçãozinha aqui, tão rapidinho, só para a gente então começar a palestra oficial. Vamos fechar os olhos. Vamos pensar apenas em Jesus, que o nosso Senhor Jesus Cristo possa abençoar cada um que veio aqui essa noite, abençoe os nossos familiares que ficaram em casa, que possamos sempre nos lembrar, né, das palavras de Bezerra de Menezes, tem de bom ânimo, meus filhos. Que a gente consiga ter bom ânimo todos os dias de nossas vidas. Que Jesus esteja conosco, hoje e sempre. Que assim seja. Agora eu passo a palavra para o Fernando, que vai dar a palestra sobre a justiça divina. Caros irmãos, irmãs, boa noite a todos. Que a paz de Jesus esteja conosco. Na minha concepção, sempre eu tenho como uma grave responsabilidade falar sobre a doutrina espírita, sobre os ensinos de Jesus, porque não estamos falando de um assunto transitório, que se hoje é notícia, amanhã já se esquece, mas estamos falando para o espírito imortal. Então, assim, rogamos o auxílio dos mentores espirituais da casa, de Francisco de Assis, para que eles possam nos auxiliar em nossas
reflexões que vamos trazer. Na questão 171 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec interroga a espiritualidade superior, que ele vai perguntar justamente sobre um tema que é fundamental na doutrina espírita, né? É um dos dogmas da doutrina espírita, que é a reencarnação. Ele interroga os espíritos superiores assim: em que se fundamenta o dogma da reencarnação? E eles respondem: na justiça de Deus e na revelação, pois incessantemente repetimos: o bom pai deixa sempre aberta a seus filhos uma porta para o arrependimento. Então nós vamos compreender com a doutrina espírita que a reencarnação é a justiça de Deus. Quando nós passamos um olhar pela humanidade, facilmente constatamos uma desigualdade muito grande entre as pessoas. É fácil para nós refletirmos, olhando as pessoas à nossa volta, seja familiares, seja amigos de trabalho, de outros locais, uma desigualdade muito grande. E aí nos perguntamos, por que algumas pessoas, crianças, nascem saudáveis, enquanto outros nascem enfermos? Por que alguns nascem na abundância, na riqueza, e outros na miséria? Por que alguns nascem com grande capacidade de inteligência, e outras com dificuldade para expressar a sua inteligência? E aí nós vamos cada vez nos interrogando cada vez mais sobre as desigualdades que constatamos no nosso mundo. E para outras doutrinas religiosas, né, não desmerecendo, porque todas as doutrinas são boas em seus fundamentos, seus princípios, todas elas ensinam o amor, o perdão, a caridade, o caminho a Deus, mas existem perguntas que elas ficam sem respostas, e o máximo que eles podem dizer é que isso é mistério. Porém, para a doutrina espírita não existe mistério. Então, logo mais iremos aprofundar essa questão. Continuando a explicação dos espíritos superiores, eles dizem assim: não te diz a razão que seria injusto privar para sempre da felicidade eterna todos aqueles de quem não dependeu melhorarem-se? Não são filhos de Deus todos os homens? Só entre os egoístas se encontra a iniquidade, o ódio implacável e os castigos sem perdão. Muitas vezes, quando vemos pessoas sendo pegas no crime, né, nas notícias dos jornais, no dia a dia, e presas, costumamos dizer que ela teve o que merece e que bom seria se ela ficasse presa o resto da vida. Então a nossa justiça, ela é carregada com um certo sentimento de ódio, muitas vezes de vingança. Só que muitas vezes, quando nós vemos uma ação que uma pessoa cometeu, um crime, e ela foi presa, nós estamos vendo a última etapa de uma série de atos que levaram ela a chegar nessa situação. Mas o que muitas vezes nós não refletimos, lembrando que aqui não estamos defendendo o erro, o crime, a violência, mas quando nós julgamos essas pessoas, muitas vezes nós não refletimos, deveríamos fazer alguns raciocínios. Primeiro, qual é a vida que essa pessoa teve? Quais foram as oportunidades que ela teve? E se nós conseguirmos nos aprofundar no histórico da vida dessa pessoa, nós vamos ver que muitas vezes a ação dela é o reflexo da vida que ela teve. Muitas vezes essa pessoa nasceu num lar pobre, embora a pobreza não seja defeito, mas muitas vezes ele nasceu de pais viciados no álcool, muitas vezes de pais violentos, em que ela era criada, jogada
como se fosse um objeto, um animal. Não teve nenhum tipo de carinho, atenção, instrução. Então, logo que ela foi crescendo, foi também se formando essa surda revolta contra a vida, contra as pessoas, contra a sociedade. E logo que ela toma uma certa idade, que ela já consegue ter um pouco de raciocínio, o que ela não teve no seu lar, ela vai buscar na sociedade, ou seja, no meio aonde ela vive. E se ela nasceu num meio onde reina a violência, o vício, o crime, dificilmente ela vai conseguir vencer esse meio. Tem que haver uma força de vontade muito grande. Então, muitas vezes, essa pessoa nada mais é do que o fruto da onde ela nasceu, dos seus pais, do meio onde ela nasceu e da influência que ela teve. Mais uma vez, não estamos defendendo as suas ações, mas nós temos que ter um olhar mais alto das coisas para julgar. E esse não é só uma análise nossa, pessoal, da doutrina espírita. Lembremos que Jesus também assim pensava. Lembremos da passagem da mulher que foi pega em adultério. Na época de Cristo imperava a lei mosaica, que dizia que a mulher que fosse pega em adultério teria que ser apedrejada. Então, os homens da sua lei, para poder testar Jesus, trouxeram essa mulher, né, no meio de uma multidão, dizendo a ele: mestre, essa mulher foi pega em adultério. A lei manda que ela seja apedrejada. E tu, o que dizes? E Jesus, como ele penetrava o íntimo da alma de cada uma das pessoas à sua volta, ele via escrito em cada uma daquelas pessoas que estavam querendo julgar o orgulho, a vaidade, a avareza, a ambição. Então ele, na sua sabedoria, lhes diz: aquele dentre vós que estiver sem pecado, que atire a primeira pedra. E os textos dos evangelhos vão dizer que as pessoas começaram a se afastar, começando pelos mais velhos, que talvez tenham mais erros cometidos, e depois pelos mais jovens, só ficando Jesus e a adúltera. E o interessante é que nessa passagem eles estão julgando a adúltera e se esquece que ela não adulterou sozinha. E aí Jesus, olhando para ela, disse: mulher, ninguém te condenou? Ela disse: não, Senhor. Então ele fala: eu também não te condeno. Vai e não peques mais. Então esse é o pensamento de Jesus. Ou seja, temos que ter esse olhar de mais alto antes de condenarmos, de julgarmos, antes de desejarmos, né, que uma pessoa que seja presa por um ato que é errado, né, antes de nós desejarmos que ela apodreça na cadeia ou que aconteça coisa pior, que se faça justiça com as próprias mãos, tenhamos esse olhar como Jesus tinha. Ou seja, Jesus sempre olhava o íntimo de cada um e sempre enxergava aquilo que nós poderíamos nos tornar de futuro. E os mentores continuam: todos os espíritos tendem à perfeição, e Deus lhes faculta os meios de alcançá-la, proporcionando-lhes as provações da vida terrestre. Sua justiça, porém, lhes concede realizar, em novas existências, o que não puderam fazer ou concluir numa primeira existência. Então a doutrina espírita nos ensina em que algum ponto do passado que não podemos precisar, Deus nos criou todos iguais, simples e ignorantes. Simples de simplicidade, ignorantes de desconhecermos as coisas. Mas deu-nos o livre-arbítrio, para que possamos caminhar com nossos próprios passos. E ao longo das nossas existências, nós fomos caminhando, tomando escolhas, né, através dos nossos pensamentos, dos nossos atos, nós fomos tomando escolhas, escolhendo os caminhos, e cada escolha e cada caminho desse foi formando
o nosso cabedal de conhecimento, de experiência. Então, hoje nós somos aquilo que nos fizemos de nós mesmos durante as nossas existências passadas. Então, assim nós compreendemos também, dessa forma, a justiça de Deus. Porque Ele nos dá a todos nós as mesmas ferramentas, as mesmas possibilidades. Mas cada um de nós caminha de uma forma diferente. Podemos escolher entre o caminho certo e o errado. Podemos escolher entre o bem e entre o mal. Porém, temos que lembrar que Deus também criou as suas leis. Estamos inseridos nas leis de Deus como a lei de ação e reação. Então, para cada escolha, para cada atitude e ação nossa, teremos correspondente também uma reação dessa lei para conosco. Então, assim nós vemos a grandiosidade da bondade e da justiça de Deus. Porque Deus não castiga, não pune, mas Ele simplesmente nos dará aquilo que nós escolhermos. Então, mais uma vez, vamos compreendendo gradativamente a sua bondade e a sua justiça. Porque aprendemos com a doutrina espírita, que somos nós mesmos o autor da nossa perfeição, da nossa felicidade ou infelicidade. Não obraria Deus com equidade, de acordo com a sua bondade, se condenasse para sempre os que talvez hajam encontrado, oriundos do próprio meio onde foram colocados e alheios à vontade que os animava, obstáculos ao seu melhoramento. Se a sorte do homem se fixasse irrevogavelmente depois da morte, não seria uma única balança em que Deus pesa as ações de todas as criaturas, e não haveria imparcialidade no tratamento que dispensa a todas essas pessoas. Certa vez, Jesus, caminhando, pregando, e a multidão à sua volta, e Jesus falava e ensinava sobre o reino dos céus. E então, no meio dessa multidão, alguma pessoa pergunta: mas Senhor, quando afinal virá esse reino dos céus, vós tanto fala? E Jesus disse: o reino dos céus não vem com aparatos exteriores. Não é algo que se possa dizer, veja, está aqui ou está ali. Porque o reino dos céus está dentro de vós. Esse ensinamento de Jesus está em pleno acordo com os ensinamentos da doutrina espírita, quando ele nos ensina, como dissemos atrás, que nós somos autores da nossa própria felicidade ou infelicidade. Existe uma lei criada por Deus, que essa lei rege tanto o mundo físico quanto o mundo espiritual. E que a ciência, descobrindo-a, a denominou de lei de ação e reação. Mas o que muitas vezes a ciência ignora é que essa mesma lei rege tanto o mundo físico quanto o mundo espiritual. Então nós vamos aprendendo com a doutrina espírita que dependerá de nós sermos felizes ou não de acordo com as nossas ações. Compreendemos com a doutrina espírita que se nós tivermos e alimentarmos conosco pensamentos bons, se as nossas palavras refletirem aquilo de bom que pensamos, e mais ainda, se as nossas ações forem o reflexo da bondade, da justiça, da caridade, do amor ao próximo, então essa mesma lei de Deus irá nos trazer de volta a paz, a tranquilidade, e vamos aprendendo assim, com o Evangelho de Jesus, com a doutrina espírita, que a nossa felicidade ela é relativa ao que nós espalhamos para o nosso próximo. Pois, como bem disse Francisco de Assis, é dando que se recebe, e é melhor servir do que ser servido. Então, quando nós agimos no bem, nós estamos colocando em ação a corrente da vida, a corrente da lei de Deus, né? Ou seja, quando nós agimos no bem, nós nos tornamos um canal em que vai fluir a bondade de Deus para conosco e também para com outras pessoas. E os bens de Deus, é interessante que quanto mais nós repartimos com o nosso semelhante,
mais rico nós ficamos. A doutrina da reencarnação, isto é, a que consiste em admitir para o espírito muitas existências sucessivas, é a única que corresponde à ideia que formamos da justiça de Deus para com os homens, que se acham em condição moral inferior, a única que pode explicar o futuro e firmar as nossas esperanças, pois que nos oferece os meios de resgatarmos os nossos erros por novas provações. O que é a reencarnação? É a oportunidade de renascermos. Então a doutrina espírita, um dos pontos fundamentais que ela nos ensina é as vidas sucessivas. Ela vem nos ensinar que essa não é a nossa primeira existência, que nós tivemos muitas outras no passado e ainda teremos muitas outras no futuro. E a justiça, como ela nos ensina, a reencarnação é a justiça de Deus. Porque se nós não admitirmos a reencarnação, então também teremos que admitir que Deus é parcial, pois favorece alguns e desfavorece a outros. Como dissemos atrás, basta que nós façamos algumas perguntas que ficariam sem resposta, sem a reencarnação. Por que algumas crianças nascem saudáveis e outras enfermas? Por que algumas crianças nascem com grande cabedal de inteligência, as crianças prodígio, e outras com dificuldade até para se expressar seu pensamento? Vemos casos de crianças que nascem com problemas respiratórios graves, problemas cardíacos, e aí é onde nós nos perguntamos, o que elas fizeram para nascer assim? Aonde está a bondade e a justiça? Então, através da reencarnação, a doutrina espírita vem nos trazer reflexões importantes, porque ela nos ensina que todo efeito tem uma causa. E se Deus é justo, justo há de ser essa causa. E se nós não conseguimos encontrar a causa de nossos sofrimentos na vida atual, temos que buscá-la numa vida anterior. Então, assim, a doutrina espírita, através dessa lei que nós falamos atrás, de ação e reação, ou seja, tudo aquilo que nós agirmos dentro da lei de Deus, pois estamos inserindo nela, teremos uma reação dessa mesma lei. Então, damos como exemplo uma pessoa que está passando por uma grande dificuldade e não vê, por exemplo, uma solução e resolve cometer o suicídio, que é um dos maiores crimes perante a lei de Deus. Imaginemos que essa pessoa não saiba nadar e se resolva se suicidar se atirando num rio. E ela vem a falecer afogada. Essa lesão que ela criou na lei de Deus e também no seu corpo, ela vai se refletir também no seu corpo espiritual. Que ao adentrar ao mundo espiritual, ela vai levar essa lesão, vai sofrer, porque a lei de Deus vai pedir a reparação do seu erro. E essa lesão ela vai se refletir até numa próxima existência. Então, ao reencarnar novamente, ao ter a bênção da reencarnação, onde será dada a oportunidade para recomeçar, essa lesão que ela mesmo criou através do suicídio de uma vida passada, essa lesão que ela criou em seus pulmões, irá se refletir no corpo da criança. E essa criança irá nascer com problemas graves respiratórios. Uma pessoa, numa vida atual, que possui um grande cabedal de inteligência, mas usa essa inteligência para o mal, para prejudicar, para lesar o seu semelhante, também estará infringindo a lei. E ao reencarnar, ela poderá nascer com deformidades mentais, porque ela utilizou mal essa dádiva que ela tinha numa vida anterior. Uma pessoa também que, por achar que a provação que ela esteja passando está superior às suas forças, e busca o suicídio como solução, por exemplo, atirando-se contra o próprio peito, ele vai lesionar o seu perispírito, vai levar isso para o mundo espiritual. E futuramente, quando reencarnar, no corpo dessa criança também irá se refletir essa lesão, numa forma de uma deformidade. Então, dessa forma, nós vamos compreendendo que Deus não castiga. Deus, ele dá oportunidade. Ao invés de Deus nos condenarmos a um inferno eterno de sofrimentos,
por uma atitude muitas vezes que cometemos impensadamente no momento de desespero, Deus dará novas oportunidades para nós renascermos e redimirmos os nossos erros. Então, dentro dessa visão, dentro das vidas sucessivas, dentro da reencarnação, somente dessa forma nós vamos compreendendo que Deus é justo. Porque Ele, ao invés de condenar aquele ser que cometeu, que infringiu a sua lei, Ele dará a oportunidade para ele renascer e reparar o seu erro. Então, essa criança que passa por essa dificuldade, por esse sofrimento, ela está tendo a oportunidade de reparar o seu erro que ela cometeu na vida anterior. E quando ela chegar o momento que ela desencarnar, sua alma retornará renovada para o mundo espiritual. E aquela dívida que ela tinha não existirá mais. E os mentores espirituais continuam. Quem é que ao final da sua vida não deplora haver tão tarde ganha uma experiência de que já não pode mais tirar proveito? Entretanto, essa experiência tardia não fica perdida. O Espírito a utilizará em nova existência. Então é muito natural, né, talvez até no nosso meio familiar, principalmente as pessoas de mais idade, tios, avós, muitas vezes nós escutarmos as queixas deles quando eles dizem assim, né? Ah, se eu tivesse a experiência e o conhecimento que eu tenho hoje, quantos erros teria evitado na minha vida? Se eu pudesse recomeçar, faria tudo diferente. Com a reencarnação ele pode recomeçar. Ou seja, todo conhecimento, toda experiência que ele adquiriu à sua vida não é perdida. E ele muitas vezes se lamenta que se ele tivesse o conhecimento que ele tem hoje, com a sua idade, teria deixado de cometer muitos erros. Mas olha que interessante, na sua próxima existência, ele deixará de cometer esses erros. Na sua próxima existência, ele usará esse mesmo conhecimento, essa mesma experiência, para errar menos e acertar mais. Então nós vamos compreendendo, como nós falamos atrás, que as vidas, elas se interligam umas com as outras. E a cada encarnação que nós viemos à Terra, nós subimos um degrau na escala da evolução intelectual e moral. E a cada existência que nós vamos vindo aqui na Terra, nós viemos sempre com uma bagagem maior de conhecimento, de experiência. E assim, nesses vários degraus que são as encarnações, nós vamos galgando a nossa evolução espiritual. Lembrando, como dizem as questões do Livro dos Espíritos, o nosso destino é a perfeição e a felicidade. Um dia muito distante, né, que não podemos precisar, chegaremos ao estado de espírito perfeito, espíritos puros, em que não será mais necessário para nós renascer na Terra, passarmos por todas as dificuldades, pelas dores, pelos sofrimentos. Seremos os agentes da vontade de Deus. E dentro dessas questões que estamos falando, gostaríamos de abordar aqui o capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, que tem o título Bem-aventurados os aflitos, que começa com a fala de Jesus, diz assim: Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados que sofrem perseguição por amor à justiça, porque é deles o reino dos céus. Está em Mateus, versículos 5, 6 e 10. E ele continua: Bem-aventurados vós que sois pobres, porque o reino dos céus é para vós. Bem-aventurado vós que tendes fome agora, porque sereis saciados. Felizes sois vós que agora chorais, porque reireis. Isso está em Lucas, versículos 20 a 21. E aí, entramos no tema causas atuais das aflições. As vicissitudes da vida são de duas espécies, ou, se preferirem, tem duas fontes bem diferentes que é necessário distinguir. Porquanto umas têm a sua causa na vida presente, outras fora dessa vida, ou seja, na vida anterior. Buscando-se a origem dos males terrenos, reconheceremos que muitos deles são a consequência natural do caráter e do comportamento daqueles que os sofrem.
Por mais que seja difícil nós admitirmos, muitas vezes, quando nos encontramos numa situação de dificuldade, de sofrimento, se nós voltássemos para dentro de nós e interrogássemos a nossa própria consciência, bem lá no fundo, nós iríamos constatar que talvez 70% daquilo que estamos passando, nós somos os próprios causadores. De acordo por causa dos caminhos que tomamos, das nossas escolhas, das nossas ações. Então assim nós entramos num tema muito importante que é destino e fatalidade. Muitas vezes, muitas achamos, antes de conhecer o Espiritismo, nós tínhamos aquela ideia que tudo na nossa vida era destino. Mas, se nós temos a liberdade de pensar, se nós temos a liberdade de escolhermos os caminhos, se nós temos a liberdade de escolher entre o bem e o mal, entre um caminho e outro, como que tudo pode ser fatalidade na nossa vida? Tudo pode ser destino. Então a doutrina espírita vem nos informar que realmente algumas coisas poderíamos dizer que são destinos na Terra. Primeiro, a família que nós nascemos, porque isso é algo programado no mundo espiritual. Segundo, geralmente, aqueles que iremos formar uma família, o companheiro, também muitas vezes é algo programado no mundo espiritual. Terceiro, os filhos que virão. Existe uma programação para recebermos essas almas, porque muitas vezes são almas que nós temos conflitos, dificuldades e temos que reparar. Então assim, elas vêm como filho para que nós vençamos as aversões, as divergências, as mágoas e as encaminhamos para o caminho do bem, da honestidade e para Deus. E por fim, outra destino ou fatalidade, vamos dizer assim, é a morte do corpo. Tirando essas situações, a grande maioria das coisas que acontecem na nossa vida são escolhas, são consequências das nossas ações, são consequências das nossas escolhas. Então a doutrina espírita vem nos dizer, como dissemos atrás, que em grande parte nós somos o artífice da nossa própria perfeição ou imperfeição, da nossa felicidade ou infelicidade. Tudo vai depender, como dissemos atrás, como estamos inseridos nessa lei de Deus, que é a lei de ação e reação. De acordo com as nossas ações, teremos uma reação correspondente dessa lei de Deus. E é simples assim. Então, como dissemos atrás, Deus não pune, Deus não castiga, simplesmente Deus criou as suas leis. E Ele vai dar de acordo para nós com as nossas ações. Mais uma vez, vem as palavras de Jesus, correspondente com isso que nós estamos falando, em que Ele nos diz: a cada um será dado de acordo com as suas obras. Depois nós temos causas anteriores das aflições. Entretanto, se existem males dos quais o homem é a principal causa nesta vida, existem outras aos quais, pelo menos aparentemente, ele é completamente estranho e que parece atingi-lo como por fatalidade. Então aqui nós entramos também em uma outra questão. Tudo aquilo que nos chega na vida para nós passarmos, seja uma dificuldade, um problema, um sofrimento, uma enfermidade, tudo aquilo que nos chega para nós passarmos e que independe da nossa vontade, e porque por mais que nós nos esforçamos, aquela situação não nos sai da nossa vida e nós temos que passar por ela, isso podemos dizer que é uma fatalidade, algo que nós estamos destinados realmente a passar. Mas são provações, são situações para o nosso crescimento intelectual e moral. Então nós temos que lembrar que existem provas que nós precisamos passar aqui na Terra. Seja um revés financeiro, seja uma enfermidade, e mesmo os problemas rotineiros que nos chegam na nossa vida, nós vamos aprender com a doutrina espírita que os problemas, as dificuldades, mesmo os sofrimentos, eles não são nossos inimigos. Na verdade, eles são úteis para nós. Porque quando nós somos defrontados por um problema, uma dificuldade, um sofrimento,
De nada vai nos adiantar nos revoltarmos contra Deus, contra as pessoas, contra a cidade, contra o Estado, porque aquela dificuldade, ou problema, ou sofrimento veio para nós. E é somente quando nós olhamos frente a frente e resolvemos, e falamos para nós mesmos, eu preciso resolver isso aqui. Notemos que depois de resolvermos aquela situação, aquele problema, dificuldade, passado algum tempo, nós vamos notar que algum aprendizado ele nos trouxe. Tanto é assim que se nós voltarmos no tempo, quanto mais voltarmos no tempo, seja 10, 20, 30 anos, olhemos quem nós era há 20, 30 anos e olhemos quem nós somos hoje. Hoje, com certeza, nós vamos constatar que existe uma maior madureza, vamos dizer assim, espiritual, intelectual, sobre as pessoas, sobre a vida, sobre nós mesmos. E o que fez esse maior crescimento, essa maior madureza espiritual? Foram justamente as situações que nós passamos na vida. Os momentos bons, mas também as dificuldades e mesmo o sofrimento que nós passamos. Sempre ele vem nos trazer ensinamentos. Então a doutrina espírita, a lei de Deus, nós vemos que ele é amor. Ele não pune, ele não castiga. Mesmo aquilo que nos parece algo terrível no primeiro momento, na verdade é para o nosso próprio bem. E agora nos encaminhando, também numa reflexão final, por essas palavras, bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados, Jesus indica ao mesmo tempo a compensação que espera os que sofrem e a resignação que faz bem dizer o sofrimento como prenúncia de cura. E é por isso que Jesus falou, bem-aventurados vós que sofreis, porque serão consolados. Porque, como dissemos atrás, o sofrimento, ele tem a sua utilidade, a sua razão de ser na nossa vida. Ele vem para nos ensinar, para nós, o nosso aprendizado, para nós crescermos intelectual e espiritualmente. E agora, encaminhando para o nosso encerramento, gostaríamos de trazer uma mensagem do Espírito Emmanuel, psicografia de Chico Xavier, em que ele vai falar em casa, que tem o título Ninguém Foge à Lei de Reencarnação. E ele começa dizendo assim: ontem atraiçoamos a confiança de um companheiro, induzindo a derrocada moral. Hoje, guardamo-lo na condição de parente difícil, que nos pede sacrifício incessante. Ontem abandonamos a jovem que nos amava, inclinando-a ao mergulho na lagoa do vício. Hoje, temo-la de volta por filha incompreensível, necessitada de nosso amor e compreensão. Ontem colocamos o orgulho e a vaidade no peito de um irmão, que nos seguia os exemplos menos felizes. Hoje partilhamos com ele a afeição de esposo despótico ou de filho problema, o cálice amargo da redenção. Ontem esquecemos compromissos veneráveis arrastando alguém ao suicídio. Hoje reencontramos esse mesmo alguém na pessoa de um filho, portador de moléstias irreversível, tutelando-lhe a custo de lágrimas o trabalho de reajuste. Ontem abandonamos a companheira inexperiente, a míngua de todo auxílio, situando-a nas garras da delinquência. Hoje achamo-la ao nosso lado, na presença da esposa conturbada e doente, a exigir-nos a permanência no curso infatigável da tolerância. Ontem dilaceramos a alma sensível de pais afetuosos e devotados, sangrando-lhe o espírito a punhaladas de ingratidão. Hoje moramos no espinheiro, em forma de lar, carregando fardos de angústia, a fim de aprender a plantar carinho e fidelidade. À frente de toda dificuldade, de toda prova, abençoa sempre e faz o melhor que possas. Ajuda aos que te partilham a experiência, ora pelos que te perseguem. Sorri para os que te ferem e desculpa todos aqueles que te injuriam. A humildade é chave da nossa libertação. E sejam quais sejam os teus obstáculos na família, é preciso reconhecer que toda construção moral no reino de Deus perante o mundo começa nos alicerces invisíveis da luta em teu próprio lar. Então essa era a nossa singela
e breve mensagem. Desde já agradecemos a presença, a paciência de todos em nos ouvi-los. E agora vamos nos encaminhar para a prece de encerramento. Então, assim, aquietando a nossa mente e o nosso coração, procurando sintonizar com os espíritos superiores, com Jesus, nosso sentimento de gratidão por tantas bênçãos que temos na vida. Gratidão, primeiramente, pela vida, o bem mais precioso que nos foi dado. Temos problemas, temos dificuldade, mas se nós não existíssemos? Gratidão pela família. Temos muitas vezes divergências, atritos, mas foi a família que Deus confiou que nós ia dar conta aqui na terra. Gratidão pelo nosso lar. É possível que talvez não moramos na casa que gostaríamos, mas quantos irmãos nossos que vivem nas ruas e nem um teto têm para se abrigar. Gratidão pelo nosso trabalho, pois é dele que vem o nosso sustento de cada dia. Sabendo que temos muitas vezes dificuldades nesse trabalho, principalmente em relação com os nossos amigos, mas todo trabalho é digno. Lembremos, sempre que estivermos passando por momentos de dificuldade, problemas, sofrimentos, é em Jesus que devemos buscar a nossa força, a nossa fé e a nossa esperança. Pois Ele mesmo nos disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por mim. Obrigado, Senhor. Que assim seja.